Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui para o nosso vídeo de pós-jogo, após a vitória do Vasco por 1-0. 1-0 contra o Puerto Cabello, válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Rapaz, 1-0 num time que parece o Bangu, que é um time igual a Portuguesa da ilha. Não se compara nem ao Volta Redonda que está na Série B. Impressionante. Impressionante mais ainda é a falta de repertório do Vasco da Gama contra o Puerto Cabello. Se a gente não consegue furar uma defesa de um time venezuelano que tem pouca experiência internacional, um time recém-criado aí, poucos anos de vida, o que a gente vai esperar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, com times infinitamente mais fortes? Mais uma vez, salva-se Verratti. Verratti salva o Vasco numa cabeçada até improvável. Um gol até muito parecido com o que ele fez contra o Botafogo em São Januário. Quem se lembra daquele gol? Ele vai lá atrás buscar a bola e a bola entra exatamente naquele canto lá. Agora, a falta de repertório é assustadora. Hoje, então, ficou muito claro, é bola no Verratti, alçada na área. Só que a falta de repertório, ela começa desde lá de trás, na saída de bola do Vasco. Onde não há uma movimentação, o Léo Jardim tem que dar chutão. Aí eu vejo eu criticar o Léo Jardim, o Léo Jardim dando chutão, mas claro, vai dar a bola para quem? A gente vê os times jogando, principalmente os times de ponta aí do Brasil, os jogadores eles se movimentam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se você pegar o time da mulambada, eles trocam de posição a toda hora. Isso é preparo físico, treinamento e inteligência dos nossos jogadores. Eu acho que a gente não tem preparo físico, a gente não tem treinamento, aí a parte do Carille, e falta muita inteligência. Hoje teve um lance muito claro onde o PH toca a bola para o Garré e fica atrás do Garré. Ele não passa para receber. Aí o jogador tem que jogar para trás. Tem que tocar para trás. Agora, isso aí é trabalho do seu Carille. Que, convenhamos, não dá mais. O que a diretoria do Vasco, o presidente Pedrinho, Marcelo Santana, o Felipe, estão aguardando para mandar o Carille embora? Aí a torcida, em determinado momento do jogo, gritando fora Carille, Carille vai tomar naquele lugar. E aí, gente? Até quando? O cara está demitido já trabalhando. O presidente Pedrinho tem que se posicionar. Ou ele acredita no trabalho do Carille? Acredita que não? O Carille, ele mesmo já disse que o Carille agora tem opções. Ele mesmo disse, não tem tanta assim, mas tem. Já que ele tem opções, na opinião do presidente, ele precisa entregar algo melhor do que ele vem entregando. A esperança era nesse jogo aí contra o fraco Puerto Cabello. Porque sábado nós temos um jogo contra o Sport que é 1000 vezes melhor do que esse time aí. E nós vamos ter dificuldade em casa. Então, gente, hoje foi um jogo duro de ver. Léo Jardim, pouco trabalho. Fez uma defesa no jogo inteiro, que eu me lembro. Uma bola que o cara foi cruzar e ele espalmou. O PH, cara, o PH é aquilo que eu já disse aqui, é aquele negócio assim, ó.
Joga muito bem, joga muito mal. Hoje ele foi mais ou menos. Bem mais ou menos. JV e Maurício Lemos, o time do Porto Cabelo não exigiu. Pouco chegou perto da área. Tocou muita bola na intermediária. O Piton um pouco melhor. O Cabelo atacava mais pelo lado do Piton. Talvez até por uma indicação do técnico, sabendo que ele é fraco na marcação. E ele até que se saiu bem, conseguiu chegar ao ataque. Né? Tentou fazer alguns cruzamentos para o Verratti. Hugo Moura, para mim, o segundo melhor em campo, depois do Verratti. Belíssima partida do Hugo Moura. Se esforçando, correndo, brigando. Hoje o Hugo Moura, ele é tão titular absoluto quanto o Verratti. E olha que tem alguns jogos que eu acho que nem é pro Verratti. Mas o Hugo Moura é titular absoluto. O Tietê, muito abaixo do que a gente pode imaginar dele. Irregular. Se movimenta, mas erra muito. Aí nós temos o Coutinho, que tentou pra caramba, mas achei que tirando aquela bola de cabeça que o goleiro fez uma defesa espetacular, a bola ainda bateu na trave, as outras defesas que o goleiro fez de conclusões do Coutinho, para mim foi mais incompetência do Coutinho do que propriamente do goleiro. Propriamente uma vantagem do goleiro, porque foram bolas tudo no meio do gol. Aquela que ele dribla no meio da área e bate forte, ele bate em cima do goleiro. Se ele tira um pouco, a bola entra pela velocidade. Mas tentou. Está se movimentando mais, parece que está melhor preparado fisicamente. O Garré, que eu vi muita gente elogiando aí com uma belíssima partida do Garré, eu sinceramente não vi essa belíssima partida. Mas é um cara que eu tenho esperança ainda que dê resultado. Talvez seja aquele tipo de jogador que precisa um pouco mais de tempo para entrar em forma, para se entrosar, para entender o futebol brasileiro, né? Mas não vi uma partida tão espetacular dele, não. O Nuno, nas últimas partidas, não vem se apresentando bem. Esforçado também, mas caiu de produção. E o Verratti, cara, o Verratti é o matador, né? Hoje, mais uma vez, salvou. Briga. Porra, o Verratti teve um lance no segundo tempo que ele foi lá na defesa tomar a bola do cara. Porra, é um pulmão para 37 anos, 36 anos. Porra, brincadeira. Que Deus continue cuidando dele, porque sem ele nós estamos fritos. Aí vem as substituições, né? Ele coloca o Payet e o Paulinho. Cara, não dá para analisar esses dois jogadores. Não acrescentaram absolutamente nada. O Payet, porra, cara, sinceramente, tô doido que chegue dia 5 de maio pro Payet pegar a malinha dele e ir embora. Não dá mais, não. Não, é muito pouca entrega pro dinheiro que ele ganha. O Paulinho, cara, o Paulinho eu caio na mesma do Garré. Eu tenho esperança que ele volte a ser o que ele era. Aí depois ele coloca o Lloyd. Cara, o Lloyd ele já tá naquela fase limite de irritação da torcida. Já acabou a graça do Lloyd. Já acabou a graça do Lloyd. Agora, quem foi o responsável pela contratação do Lloyd? Foi realmente o presidente Pedrinho? Pedrinho deu uma declaração dizendo que contratou o Lloyd, foi um papo rápido com ele. Papo rapidinho, Japão, não é esse aí que eu quero. Cara, a gente vê o Lloyd, a gente sente saudade do William Barbie. A gente vê o Lloyd, a gente compara ele e eu tenho a impressão que o Ribamar é melhor do que ele. Mas não é pouco melhor, não, é muito melhor do que ele. Cara, a falta primeiro, o que me irrita nele é a falta de disposição, de sangue. É o Ryan angolano, em matéria de falta de sangue.
Impressionante. Teve bola que ele pegou que ele queria passar por 5, 6, 7. Perdeu a bola no primeiro. Teve uma hora, vocês podem reparar, que o Verratti dá uma chegada nele e dá uma reclamada com ele, logo que ele entrou. Acredito que o Verratti tenha falado, você tem que entrar no ritmo do jogo. Não entendo a insistência ainda com o Lloyd. Não tem condição. Era um caso de tomar uma decisão rápida. Não sei quanto ele ganha, entendeu? Mas tentar ir arrumar um lugarzinho para ele ir embora. Entrou o Ryan, que teve um chute a gol, até que o Lloyd tocou para ele. O Ryan reclama que ele pediu na bola rasteira. Enfim, cara, um jogo decepcionante. O time sai abaixo de vaias do estádio, com gritos de fora Carille, Carille vai para aquele lugar. Uma cena patética que tá rodando na internet, aí o Carille saindo correndo, indo embora pro vestiário, e aí ele dá uma entrevista de pós-jogo agora há pouco aí, reclamando da torcida. Ou seja, ele consegue piorar o lado dele, que já tá muito ruim. Que a torcida pode vaiar, que a torcida pode se manifestar, mas não durante o jogo. Ele quer cagar a regra pra torcida agora. Que durante o jogo atrapalha o time, que o time fica nervoso. Porra, Carille. Fala da torcida não, cara. Não fala da torcida. Essa torcida aí carrega o time nos braços. Cara. A torcida tem todo o direito de fazer o que quiser. Ou tu queria que a torcida batesse palma para a vitória de 1-0 sobre o Puerto Cabello? Porra, Carille. Tá fazendo muita merda. Até fora de campo. Enfim, gente. Um resultado magro. Esperava que o Vasco fizesse um saldo de gols aí sobre esse time. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Tem um jogo da volta lá. Tá arriscado a gente passar sufoco lá na Venezuela contra esse time aí. Tá arriscado. Tem muita gente dizendo que o Carille tá demitido, que é questão de horas. Eu só acredito vendo. Tá? Essa nossa diretoria, você não dá para cravar nada em relação a isso. E aí assumiria quem? O Felipe? O Lazzaroni? O Luizinho Quintanilha? Ou vão fazer um pool, bota os três lá? Porra, pra mim qualquer um desses três aí. Pra mim é um pior do que o outro. Aí vai ficar aquela novela para trazer um outro treinador, coisa de 15 dias, e aí, porra, cara, pode comprometer o nosso ano. Sinceramente, pode. Eu queria falar hoje, ainda do imbróglio em relação ao Vasco, Maracanã, Mulambada, Fluminense, porque ontem, os caras do GE aí, que pelo amor de Deus também, hein? Porra, eu sou de um tempo, cara, que repórter para trabalhar no GE era repórter top. Os caras que estão aí. E teve um deles aí que disse que que o Vasco ia entrar no consórcio junto com o Flamengo e Fluminense para administrar o Maracanã. Porra. Começou muito estranha essa conversa. E aí o tal do Amodeu foi lá no Troca de Passes ontem do Sport TV, falou aquele bando de asneira, né? Porra, é o palhaço da colina, né? Falou um bando de asneira, porque ele não conhece de Vasco. Ele, porra, já fez um trabalho aqui no Coritiba horroroso, onde a torcida detestava ele. E aí o Vasco trouxe ele para ser o CEO, para falar merda. E no vídeo de ontem eu disse que esses 8 jogos aí que o Vasco vai ter direito no Maracanã são os 4 jogos, né? Contra o Flamengo e os 4 jogos contra o Fluminense em 2025 e 2026. Que puta vantagem é essa? Que puta vantagem é essa? Você acha mesmo que o Flamengo, que o Fluminense vão abrir mão de administração do Maracanã para colocar o Vasco? Pode até ceder aí alguns jogos em troca de alguma coisa que a gente não sabe, porque a diretoria do Vasco não é capaz
e eu acho isso, tem quem deveria vir era a figura do presidente Pedrinho, de explicar exatamente qual é o tipo de negociação, se é que há alguma, porque Flamengo e Fluminense já desmentiram em notas oficiais, né, ontem, dizendo que não tem nada de negociação, que nunca se discutiu isso. E como é que o tal do Amodeu vai lá no Sport TV e diz totalmente ao contrário? Quem é que está mentindo? Eu sei quem está mentindo. Provavelmente é dentro da nossa casa mentira. Agora, volto a dizer, o presidente Pedrinho deveria vir a público e explicar qual é a negociação, se é que há alguma negociação em cima disso aí. Cara, a comunicação do Vasco com a sua torcida é a pior entre todos os 20 clubes da Série A. E olha que o presidente Pedrinho até outro dia era comunicador. Bom, agora nos resta aguardar o jogo de sábado às 21 horas contra o Sport. Esse jogo tem tudo para acabar com o nosso sábado. Tem tudo. Vamos aguardar se até lá o Carille continua como técnico. Em caso de continuidade, qual é o time que ele vai escalar e o que vai sair desse jogo aí. Eu acho que a tendência é a situação só piorar para o lado dele. Mas ele mesmo falou, na entrevista agora há pouco, que não se sente ameaçado, que o ambiente está ótimo e que está tudo bem. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro para você participar de uma das nossas lives de membros e entrar no nosso grupo do WhatsApp. É isso aí, torcedor. 1-0 contra o Puerto Cabello. É para deixar qualquer um de cabelo em pé. Um abraço, até a próxima.